Deus que Deus permitiu que existisse a igreja de Coríntios, né? Por isso eu quero convidar você para abrir também agora, só que na primeira carta, no capítulo 15. Coríntios é a segunda maior carta do Novo Testamento. A primeira é aos Romanos. E Coríntios é uma igreja que a gente tem que dar graças a Deus, porque se a gente fosse pensar assim, meu Deus, naquela época as coisas eram assim, né? Esse é o tempo de misericórdia, muito mais hoje, né? E são tantas situações que essa igreja passou, mas mesmo assim ela não deixou de ser assistida por Deus. Amém. Amém. Ela não deixou de ser assistida. E isso para nós é um alento, né? Porque se tem uma coisa que Deus faz, ele zela pelos seus. Aleluia. Ele não dorme, não tosqueneja, né? E periodicamente ele vem ali, de uma certa forma, trazendo-nos, nos ajustando. E é exatamente isso que esse texto que nós vamos ler, né? Um povo que havia recebido o ensinamento verdadeiro, estavam caminhando, mas em um determinado momento eles começaram a caminhar por um caminho diferente. Então Deus, através do apóstolo, faz com que esse povo se endireite novamente no caminho. Por isso que é importante, irmãos, nós congregarmos, por isso que é importante nós estarmos na igreja, por isso que é importante, o crente não pode ficar sem congregar. Crente que fica sem congregar, ele morre. Vocês estão entendendo isso? Crente que não congrega, morre. Nós precisamos congregar, nós precisamos. É importante que em casa nós fazemos a leitura bíblica, nós temos a oração, temos o devocional, mas é extremamente importante que estejamos na casa do Senhor, para que quando, às vezes, num determinado passo que você está dando uma direção, Ele vai te endireita e coloca você no caminho. Amém. E eu quero ler apenas um versículo, que é exatamente o último versículo deste capítulo, é o versículo de número 58, e nós vamos refletir aqui sobre a esperança. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58. Você tem esperança? Amém. Essa esperança que você tem, qual é o efeito que ela causa na sua vida? É sobre isso que eu quero falar. Prosseguindo firmes numa esperança. Amém. O apóstolo Paulo, ele encerra essa parte da carta, porque ele vai dando continuidade, né? Mas ele fecha aqui um assunto e ele diz assim: portanto, meus amados irmãos. Então, os irmãos precisam entender, essa palavra portanto é uma conclusão após toda uma explanação de determinado assunto, e depois que ele discorre sobre o assunto, ensinando, explicando, elucidando, no final ele conclui dizendo para os irmãos: portanto, amados irmãos, ou seja, tendo em vista tudo isso que eu disse para vocês, tudo isso que eu falei para vocês, diante de tudo isso, ele diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Os vossos podem se sentar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, eu levo a minha esposa para o trabalho, lá em Nova Lima. É um condomínio fechado, de pessoas que têm muitas posses. Eu chego lá por volta de 6 horas da manhã. Não sei se foi naquele mesmo dia ou no dia seguinte, ela me disse que às 5:30 da manhã daquela segunda-feira, um homem de 72 anos, ele pulou do 22º andar e suicidou.
E esse homem, me parece que ele foi um dos presidentes da Uzi Minas, se não me falha a memória. Esse tipo de situação, meus irmãos, é o mais comum do que nós possamos imaginar. Diariamente, todos os dias, pessoas dão cabo na sua própria vida. E que tristeza isso, a pessoa chegar a esse ponto de entregar a sua vida, né? De acabar com a sua vida. E eu fiquei pensando sobre isso e fazendo uma comparação a respeito do que esse texto vai nos dizer. E aí o que nós podemos concluir, irmãos, que precisamos ter esperança. Quando a pessoa não tem esperança, a sua vida perde a razão. E nesse capítulo 15, se você tiver a oportunidade de ler em casa, você vai observar que um assunto extremamente importante, extremamente necessário, Paulo estava trazendo para a igreja, fazendo um despertamento dos irmãos com relação à ressurreição. Com relação à ressurreição. Porque se nós pensarmos, irmãos, imagine bem se a nossa vida acabasse ali, depois que você dá o seu último suspiro. Então havia naquela igreja essa situação, onde começaram a questionar ou colocar em xeque essa possibilidade ou não de vida após a morte. A igreja de Corinto, para a qual o apóstolo Paulo escreveu, como o pastor já disse agora há pouco, era um caldeirão de desafios, né? Havia na igreja divisões, havia naquela igreja tolerância ao pecado, proliferação de falsas doutrinas, práticas carnais, ao ponto de ofuscar até mesmo a adoração daquele povo. Olha só, e aí, voltando ao que eu disse agora há pouco, imagina bem nesse cenário, uma igreja dessa forma, Deus estava ali com o seu servo ali, porque Deus tinha um plano naquela igreja. Amém. Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, buscou corrigir daqueles irmãos esses desvios que estavam correndo dentro da igreja, fazendo com que eles voltassem a trilhar o caminho verdadeiro. E eu fiquei pensando depois sobre uma coisa interessante na nossa igreja, porque enquanto nós, a Igreja Missionária Volta de Cristo, né, ela iniciou, nós éramos pentecostais, né, e fazíamos a obra de Deus, né, e aquela, né, era muito bom a comunhão, mas a gente estava num caminho que não era o caminho certo. Então Deus, pela sua graça, pelo seu amor, veio até nós e nos endireitou, e hoje nós estamos caminhando na palavra. Amém. Por isso que nós somos reformados. Aleluia. Então Paulo queria realinhar os crentes, endireitar os crentes com a fé e a prática verdadeiras. Porque existem fé e práticas que não são verdadeiras. E era exatamente isso que estava acontecendo. E como eu sempre digo, ele sempre desliga na hora que não é necessário. Não pode. A partir do verso 12 desse capítulo 15, observamos que alguns da igreja negavam a própria realidade da ressurreição. Negavam. E não só negavam, como ensinavam isso também, como propagavam isso também. Paulo então dedica o restante deste capítulo para proclamar a gloriosa doutrina da ressurreição, estabelecendo naquela igreja um alicerce inabalável para a nossa esperança como crentes. Tem fundamento
fundamentos da igreja, irmãos, que elas não podem ser removidas de forma alguma. Muitas coisas podem ser atualizadas, muitas coisas podem ser modificadas, aprimoradas, mas há determinadas questões que a igreja, ela precisa estar firmada. E essa doutrina da ressurreição, ela é extremamente fundamental, porque quando eu penso na ressurreição, isso vai trazer para o meu coração a esperança. Amém. Aleluia. Ontem eu estava conversando com o pastor Gildo, e ele falando assim, né, que a mãe dele fez 98 anos, e ele dizia assim, e você vê o pastor, eu gosto muito de conversar com ele, ele é um cheio de Deus, né? E ele com aquele rosto brilhando, ele dizia assim, olha Deus, tudo bem que se o Senhor quiser que eu viva os 90 tantos anos, né? E me der a oportunidade de ver as minhas netas casando, mas se o Senhor quiser me levar, que glória para mim. Enquanto se você voltar para o mundo, se você falar na possibilidade da morte, aquilo ali é um terror. Terror tão grande. E em nenhuma outra parte das Escrituras nós encontramos uma declaração tão explícita, tão abrangente sobre a morte e a ressurreição do crente, sobre a nossa esperança futura em Cristo Jesus. Amém. Só para vocês terem uma ideia, neste capítulo 15 aparece a palavra ressurreição e as suas variantes 15 vezes. 15 vezes nesse capítulo essa palavra é mencionada. E Paulo conclui seu raciocínio sobre a ressurreição nesse verso 12 que nós lemos, que eu quero repetir mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Tem um versículo nesse capítulo aí que vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. Portanto, meus queridos irmãos, ao nós olharmos para o mundo ao nosso redor, poderíamos facilmente concluir que há pouco espaço para a esperança. Essa semana eu fiquei muito preocupado com esse nosso país e para onde nós estamos indo. Os irmãos têm acompanhado? E os irmãos têm observado como que o Satanás ele é astuto. Ele é perverso. Se ele tiver que destruir uma nação, ele destrói. E aí, diante desse cenário que nós estamos vendo, onde as guerras são notícias todos os dias nos meios de comunicação, criminalidade, quantos programas de televisão, de rádio, e que tem uma alta audiência, e todos os dias tem conteúdos mais do que o suficiente para eles proclamarem, para eles falarem sobre a criminalidade, sobre o pecado que está aí, sobre a depravação e os demais horrores da vida moderna. Pode então nos dar uma sensação de que não há futuro. E aí, quando eu me lembro então desse homem de 72 anos que suicidou, o que ele tinha para ele naquele momento, que não existia mais solução. Não existia mais. Essa ausência de esperança pode sufocar nosso desejo de servir ao Senhor. Sabia disso? Essa ausência de esperança pode sufocar nosso desejo de servir ao Senhor, levando-nos a questionar: qual é o propósito de tudo isso? Qual a razão de tudo isso? Contudo,
a partir desse verso, temos razões abundantes para prosseguir firmes na esperança. E era sobre isso que eu quero falar. A primeira coisa que eu quero destacar aqui a partir desse texto é identificar quem é esse povo, quem são essas pessoas que possuem a esperança. Quem é o povo da esperança? Quem são as pessoas que possuem esta grandiosa esperança? Paulo os chama de irmãos. Amém. Ele se refere aos filhos de Deus, porque se Deus é o Pai, então nós somos os irmãos. E não apenas os crentes de Coríntios, mas os santos de todas as épocas. E aí, meus queridos irmãos, Ele está falando de mim, Ele está falando de você, Ele está falando de nós, nós que nascemos de novo e somos um povo da esperança. Só o povo de Deus pode e tem esperança. Só e exclusivamente o povo de Deus é que tem esperança. Porque fora disso só existe ilusão, fora disso só existe mentira, fora disso só existe aliás, não existe nada. As pessoas ficam iludidas achando que a esperança pode ser lá o dinheiro. Tem gente que acredita também na reencarnação, né? Mas só o povo de Deus que tem esperança. E que povo é esse que tem a esperança? O que aconteceu com esse povo de tal maneira que eles pudessem viver a esperança? É exatamente o povo que foi libertado pela graça, conforme nós cantamos aqui hoje. Aqueles irmãos lá de Coríntios eram pessoas resgatadas da morte, pessoas que foram resgatadas da depravação e do domínio dos seus pecados pela graça surpreendente de Deus, conforme está em Efésios capítulo 2. Amém. Aqueles irmãos foram introduzidos em um relacionamento pessoal de fé com Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Um relacionamento de comunhão, um relacionamento de devoção. Aqueles irmãos, eles foram transformados e foram inseridos. E eu faço uma pergunta para você: você já experimentou essa libertação? Amém? Amém. Amém. Então eu vou dizer para você: você tem esperança viva. Aleluia. Se você experimentou essa libertação, então você tem essa esperança viva. Amém. Graças a Deus. Além de ser um povo que foi libertado pela graça, a segunda coisa que eu quero destacar aqui: esse povo foi destinado à glória. Amém, Senhor. Fui livre do pecado, sou livre do pecado, né? Como é que diz a outra parte? Do poder do pecado, da presença do pecado. E nós seremos livres, totalmente livres. Amém. Ao lermos este capítulo, nós compreendemos que Deus tem grandes coisas reservadas para o seu povo. Amém. Quer partamos desta vida através da morte, você pode morrer hoje. Não pode? Quem é que pode dizer que não? Ou através do arrebatamento. Também é uma possibilidade, né? Somos um povo que possui uma poderosa esperança de um futuro brilhante e superior. Se você morrer, você tem uma esperança, porque você sabe que você tem um futuro incomparável com o que vivemos atualmente. Se formos arrebatados da mesma forma, ou seja, nós estamos apenas passando por um pequeno processo. Um processo que, se fosse comparado com coisas materiais, é um tempo que, para se ver, é necessário que tenha uma lente, me esqueci o nome, né, daquele aparelho que faz as pessoas ler, microscópio, né?
Esse tempo que nós estamos vivendo, comparado, irmãos, com a eternidade, com o que está por vir, nós viríamos esse nosso tempo como por um microscópio, alguma coisa bem pequena ali. É o que estamos passando. E eu quero ler com você, nesse capítulo 15, o que diz o verso 49 ao 57. Ele diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O terreno a gente vê aqui, ó, é mais familiar, né? Mas existe o celestial, que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe. Então Paulo começa a falar exatamente isso, porque ele queria dizer para os irmãos o seguinte: olha, nós iremos morrer, mas nós vamos ressuscitar. Aí é uma nova fase, é um novo momento. Então ele diz assim: olha, aí assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E ele continua dizendo: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E aí será dito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, Amém. que nos dá a vitória da morte por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí eu pergunto mais uma vez: você tem essa esperança? E eu vou dizer para você uma coisa, um mistério que foi revelado a nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já parou para poder pensar sobre isso? Deus preparou algo, irmãos, para nós, para a sua igreja. E Jesus diz para nós também: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Lá não vai precisar fazer puxadinho não, viu? Lá não vai precisar invadir. Não precisa fazer casa geminada, porque o espaço é pequeno, o terreno é pequeno. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, ele diz dessa forma, né? Onde eu estou no presente, onde eu estou, estejais vós também. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você deseja morar com Cristo, Jesus também deseja. É desejo do Senhor. É desejo do Senhor ter a sua igreja com Ele. É desejo dele ter a comunhão dos irmãos. Eu disse ontem lá no culto, né, que é desejo de Jesus nós assentarmos na mesa e o próprio Jesus vai nos servir. Aleluia. E aí é a pergunta, ou a afirmação que nós podemos fazer: como é bom ter esperança. Amém. Porque todas estas coisas que
Deus já preparou para nós, irmãos, não há nada neste mundo que possa destruir. Glória a Deus. Não existe perseguição. Não existe sofrimento que possa tirar esta esperança e esta promessa. As circunstâncias podem até parecer sombrias aqui embaixo, não é? Mas as nossas perspectivas transcendem este mundo. Amém. Amém. Elas transcendem este mundo. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não é bom ter esperança? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, nós vimos quem é o povo da esperança. Nós vimos então que este povo foi liberto pela graça. Este povo foi destinado a uma glória. Então esse é o povo da esperança. Diga assim: eu faço parte deste povo que tem esperança. Amém, Jesus. Glória a Deus. Além do mais, essa esperança que recebemos, ela tem poder. Essa esperança, ela é como um combustível que vai nos mover, porque existe uma esperança. Então, quando a gente pensa nessa esperança, eu vou dizer: olha, então vale a pena, compensa fazer, compensa trabalhar. E a primeira coisa que esse poder da esperança produz em nós, ou o poder da esperança, ele traz em nós efeitos maravilhosos. A palavra, portanto, conforme nós lemos aqui no verso 58, finalizando o texto, a palavra, portanto, nos remete a tudo o que Paulo disse nos versículos anteriores. Ele está nos dizendo que a esperança que possuímos é um poderoso motivador para a ação espiritual da nossa vida, para a glória de Deus. Portanto, meus amados irmãos, tendo em vista, considerando a obra redentora de Cristo Jesus, considerando o sacrifício perfeito de Jesus, considerando a nova vida que nós recebemos, considerando que um dia nós estaremos na glória celestial, então ele diz: portanto, ele diz: está salvo, seguro, protegido. Mas, mesmo assim, isso não significa que podemos simplesmente sentar e esperar pelo arrebatamento ou pela morte. Então eu vou sentar aqui, vou ficar tranquilo, né? Porque já está tudo feito, né? Não. Se você tem esperança, essa esperança tem que te motivar. Estar salvo não significa que devemos estar salvo significa que devemos começar a trabalhar para a glória de Deus. Conhecer a verdade sobre Deus e a salvação é um motor potente para o serviço. Crer nas coisas certas sobre Jesus e sobre o futuro nos levará a nos ocupar para a sua glória. Afinal de contas, a minha vida agora faz sentido. A minha existência, ela faz total sentido. Então essa esperança, meus queridos irmãos, ela tem que ser um motivador para nós. Como eu disse, o tempo aqui passa rápido demais. Essa semana eu completei 5.6, né? 56 anos. Lá em casa tem quando eu fiz 50 anos, eu recebi de uma monitora um bonequinho que ela fez lá com biscuit. E está lá na minha estante. E lá está com 50 anos. Gente, já passou 6 anos.
Aí quando eu me olho no espelho, eu já vejo tanto cabelo branco, meu Deus, as linhas de expressão que cada vez mais ficam mais evidentes. E aí você olha e fala, meu Deus, então é assim que eu ia ficar? Você também faz isso, não faz? Com certeza. Então essa esperança, irmãos, ela nos dá poder, ela nos motiva, nos incentiva, porque quando a gente pensa nessa obra maravilhosa do Senhor, nessa obra grandiosa, nessa obra de redenção, quando você começa a pensar e você diz assim, olha, eu estou inserido neste plano, mas eu estou inserido de uma maneira positiva, porque outros que estão inseridos é de uma maneira negativa, e você tem a oportunidade de dizer, olha, eu sei que quando eu der meu último suspiro aqui, imediatamente eu já vou estar com o Senhor. Como aquele livro, né? Que eu me esqueci o nome dele aqui agora, né? Como é que chama? Onde estará depois da morte? Um minuto depois da morte, né? Acho que nem demora um minuto, não. Não demora um minuto, não. É o último suspiro e aí você já está lá. E aí eu me lembrei do pastor Gildo falando isso ontem, né? Aquele desejo de estar com Jesus, aquele desejo de olhar para Jesus, aquele desejo de abraçar a Jesus. Então, a esperança, ela tem que promover em nós esse poder. Nós não podemos ficar inertes, apáticos, paralisados, né? Estagnados. A gente tem que ser uma igreja que se movimenta. Além disso, meus queridos irmãos, essa esperança, ela nos torna firmes. Essa é outra coisa que a esperança ela tem que promover em nós. Firmeza. A palavra firmes, porque o texto fala sobre isso, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A palavra firmes significa estar assentado. Imagina quando você vai, eu lembro quando eles estavam construindo, para construir aqui o templo, né? A gente furava uns buracão, porque seu pai era bem exagerado também, né? É uma sapada, um negócio desse tamanho assim, aquele negócio profundo. E aí joga ferro, joga pedra, joga cimento. Isso, para quê? Para ficar bem firme, bem fundamentado. E essa palavra firme, ela traz essa ideia para nós de algo que está estabelecido e sólido, situado, e não há nada que possa remover. Então o que Paulo estava falando para os crentes de Corinto, não se deixe levar por essas más conservações, conserve a palavra fiel, conserve a palavra verdadeira, esteja firmado nela, porque nada poderá te deter se você estiver firmado nela, se você estiver ajustado nela. Se você estiver plantado nela, pode vir as ondas, irmãos, os modismos, pode vir as aventuras, porque isso é diariamente, mas se você está firmado na palavra, se você conhece a palavra, e se você descansa na palavra, vai vir vento, vai vir maremoto, vai vir dificuldade, mas você estará ali, você estará ali. Isso então nos lembra que devemos estar enraizados. E era isso que Paulo estava falando com aqueles irmãos. Enraizados e fundamentados naquilo em que cremos e que defendemos como verdadeiro. Paulo estava querendo inculcar na cabeça daqueles irmãos, colocar de uma forma bem clara dentro da cabeça daqueles irmãos, ele dizendo, em outras palavras, vocês não podem, eu quero dizer para vocês que a verdade é essa, que Cristo morreu, que Ele ressuscitou, e que Ele transformou as nossas vidas, e que Ele nos aguarda, e que nós iremos viver com Ele. Portanto, se morremos hoje, sabemos que Ele nos aguarda. Aleluia! Na vida celestial. Amém. Devemos estar firmemente assentados em nossas convicções pessoais. O resultado é claro. Se não temos esperança, podemos vacilar em nossa fé e nos desviar para as coisas deste mundo. É ou não é verdade? Se você não tem convicção,
se você não está convicto, pode surgir algo e você começar a estremecer. Nossa, mas será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Será que eu não estou equivocado? Não? Mas deixa eu mudar aqui, deixa eu me alinhar a esse princípio. Não, o crente não. Quando a gente vê na história da igreja, né? Quantos homens que foram mutilados por defender a verdade, e eles não desviaram 1 milímetro sequer. Toda sorte de aflição, de martírio. Paulo inclusive fala sobre isso nesse texto, porque não faria sentido a pessoa passar por tantos sofrimentos como ele passou, por tantas dificuldades, por uma mentira. Quem é que iria morrer por uma mentira? Portanto, precisamos estar convictos, e a convicção é exatamente essa, é nos fazer estar firmes. Se a vida não importasse e não houvesse esperança na eternidade, seria mais fácil nos afastarmos. Agora, quando a nossa esperança é genuína, ela nos torna estáveis em nossa fé e em nossa jornada. Amém. Glória a Deus. Apesar de toda dificuldade, que não são poucas, mas devemos estar firmes. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você ficar alegre: você está mais perto do céu do que ontem. Amém. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Continuando ainda, deixa eu ligar aqui para poder não perder aqui. Continuando ainda, então nós estamos falando, primeiro eu falei sobre o povo da esperança, o poder da esperança, e aí eu disse que essa esperança nos torna firmes. A segunda coisa que essa esperança produz em nós, ela nos impulsiona a ser inabaláveis. Essa é a próxima coisa. A palavra inabalável significa não movido de um lugar, não se move, firmemente persistente, imóvel. E aí eu vou dizer para você: seja teimoso. A teimosia santa. Aleluia. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Amém. Daqui eu não arredo o pé. Glória. Ser persistente. Não devemos permitir que nada nos desvie da nossa determinação de servir ao Senhor. Por isso que Paulo está dizendo isso. Sejam inabaláveis, não deixem se levar por essas falsas doutrinas, por esses falsos ensinamentos. Sejam inabaláveis. Além de ser firmes, inabaláveis, repreenda. Firme-se na verdade e não abra mão dela. Não negocie essa verdade, porque hoje tem muita gente negociando, né? Aí é até questionável, né? Mas será que realmente essa pessoa tem a verdade? Então a esperança nos impulsiona a ser inabaláveis. Mais ainda, continuando nesse versículo, a esperança também nos desafia a ser abundantes. Ele diz isso: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e, de vez em quando, às vezes, uma vez ou outra, sempre o quê? Abundantes. E quando você fala de abundância, o que você lembra? Transborda, né? Paulo estava dizendo para os irmãos: vocês precisam transbordar. Abundantes transmite essa ideia, transbordar, de exceder. Quando consideramos o que temos e o que somos pela graça, seremos motivados a fazer tudo pelo Senhor. Quando a gente pensa onde nós estávamos e para onde o Senhor nos transportou, eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa assim, mas acho que é pelo cuidado de Deus mesmo, porque como eu nasci na igreja, né? Então a gente tinha determinadas coisas que a gente não vê.
fazia parte, né, da própria formação. Então, ele era uma pessoa mais comedida, né? A gente não usava linguagem chulas. Mas tem pessoas que não teve essa oportunidade. Aí eram pessoas que, gente, assim, totalmente destruídas. Os cabelos todos mal feitos, umas roupas indecorosas, o corpo todo tatuado, a pessoa, né, um palavreado chulo, e aí Deus pega essa pessoa e ó, dá um banho nela, tira aquelas roupas velhas, aqueles maltrapilhos, né, aqueles mulambos, né, que dizem, né, tira aquilo ali, dá aquele banho de escova, né? Aquele banho de escova, dá aquela limpeza, limpa as unhas, corta o cabelo, enfim, e aí coloca uma roupa, e aí você fala, não é a mesma pessoa. Agora aqueles programas que tem na televisão, já viram? O antes e depois. Se bem que uma vez eu vi uma, acho que o antes estava melhor do que o depois. Acho que não tinha solução. E aí, olha que motivo. Pessoas que anteriormente gastavam seus recursos nos vícios, no cigarro, na bebida, não tinha paz, enfim, é uma pessoa completamente na sarjeta, e Deus transforma essa pessoa e faz dela um adorador. Aleluia! Então essa pessoa precisa transbordar, ela precisa derramar, ela precisa se exceder, ela precisa estar totalmente rendida. Então, irmão, nós seremos motivados a fazer tudo pelo Senhor. Ele derramou sua graça sobre nós quando nos salvou. E o mínimo que podemos fazer é ir além em nosso serviço a Ele. Diante de tão grande amor demonstrado por Jesus, o mínimo que podemos fazer é dar tudo. É o mínimo. O mínimo que temos que fazer é dar tudo o que temos para a sua glória. Aleluia. E Paulo aos Romanos, ele vai dizer isso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Era essa a mensagem que ele estava trazendo para aqueles irmãos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Tudo que possuímos, meus queridos irmãos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia, os nossos talentos, os nossos dons, os nossos corpos, a nossa mente, o nosso espírito, tudo tem que ser rendido ao Senhor. Aleluia. Deve ser investido em nada menos do que Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você tem esperança? Amém. Temos que fazer isso, não temos? Amém. Para finalizar, essa esperança, há uma promessa nessa esperança. Amém. É uma promessa. Se esta vida é tudo que existe, imaginemos assim, né? Se não há esperança para a eternidade, se não há arrebatamento, nem possibilidade de ressurreição, se tudo o que temos é esperar, é o túmulo, ia ser muito sem graça, né? É igual aqueles filmes, né? Você fica naquela expectativa, de repente não acaba mais esse negócio. Como assim, acabou? Você fica naquela expectativa, não. Aí de repente, quando você pensa, já tiveram essa experiência? Já imaginou se a vida fosse assim? Enterrou, acabou. Então, se tudo é esperar pelo túmulo, então teríamos motivos reais para o desespero. Isso é exatamente o que Paulo diz nos versos 13 a 19. Depois você lê em casa. Mas Paulo então proclama a bendita verdade de que há uma ressurreição. Amém, Senhor. Ele diz: Jesus Cristo ressuscitou do túmulo. Aleluia. Glória a Deus.
Lá no tal lugar onde eles falam que onde foi o túmulo de Jesus, todos os dias, irmãos, é gente o dia inteiro. Todos os dias da semana, todos os meses do ano, durante anos, durante séculos, as pessoas vão lá naquele túmulo, porque sabem que Ele ressuscitou. O túmulo está vazio, portanto, há esperança para aqueles que têm fé em Cristo. Amém. Observe que esta promessa de esperança é oferecida ao povo do Senhor. Exclusivamente ao povo do Senhor. Por isso que Paulo fala para os irmãos de Corinto. Então a promessa do Senhor traz a esperança. E essa esperança nos dá confiança. Paulo nos diz que sabemos, é o que ele diz aqui, sabemos que o nosso trabalho para Jesus é significativo. O trabalho que fazemos para Jesus, ele tem uma razão, tem um motivo. A gente não faz o trabalho de Jesus simplesmente por fazer. O trabalho que fazemos para Jesus, ele não tem um fim em si mesmo. Tudo o que nós fazemos, as mínimas coisas. Eu quero abrir um parênteses aqui para agradecer os irmãos que foram fiéis aí, né, no compromisso que nós assumimos, né, no ano passado, que pegaram o carnezinho e todos os meses estavam lá cumprindo com o seu compromisso. Vocês acham que isso passa em vão de Jesus? Esse copo de água, Ana, que você vem e coloca aqui para nós, tudo é serviço. E nós fazemos isso para Jesus, para o Senhor. Nenhum sacrifício, nenhuma luta, nenhuma abnegação, nenhum vale, nenhum trabalho passa desapercebido, e nenhum deixará de render benefícios eternos. E aí para nos motivar, portanto, continue orando, continue servindo e continue vivendo por Jesus. O que você faz por Ele em seu nome não é em vão, ou seja, não é um desperdício de tempo. Como muitos aí dizem, você vai perder tempo em ir para a igreja? Você poderia ir para o shopping? Você poderia ter ido lá para o Mineirão assistir o jogo do Cruzeiro? Que inclusive está na liderança, né? E há de continuar assim até o final do ano. Eu estava dizendo ontem que ele é a Fênix, renascido das cinzas. Não é em vão. Ou seja, não é desperdício. Sabe por quê? Ele vê tudo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se existe alguma dúvida com relação a isso, eu cito para você Provérbios capítulo 15, verso 3, que diz: os olhos do Senhor, Senhor, caixa alta, caixa alta, Senhor, estão em todo lugar. Inclusive na rua Professor Leopoldo Miranda, número 521. Aleluia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Glória a Deus. Ele não dorme, não. Até quando você está dormindo, ele está te olhando. Contemplando tudo. Ele sabe tudo. E um dia, meu querido irmão e minha irmã, Ele recompensará tudo. Amém. E aí eu cito mais um versículo para nós, para nos encher mais ainda de esperança e de desejo. Apocalipse 22:12. Ele disse assim: eis que venho sem demora. Aleluia. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Aleluia. Ele vai retribuir um galardão a cada um, segundo as suas obras. Amém.
O que nós vamos apresentar? Quais são as obras que nós vamos apresentar para Jesus? Será que nós estamos acumulando obras para Ele, para quando Ele chegar lá e falar assim: olha, toma aqui, ó, a sua recompensa? Ele está observando. E se estamos fazendo tudo o que fazemos para Ele, para a sua glória, podemos ter certeza de que Ele vê tudo isso. Aleluia. Isso deve nos dar confiança para continuar a servi-lo, independente do que a vida nos traga. Para finalizar, a outra coisa que essa esperança promove em nós é algo que todo mundo precisa: consolo. Consolo. Às vezes o caminho que percorremos é árduo. Às vezes os fardos que carregamos são pesados. Às vezes o trabalho que estamos chamados a fazer parece intermináveis. E talvez até pouco recompensador. Não está valendo a pena, né? 8 aulas para passar por tudo aquilo, né? Parece no primeiro momento, né? A palavra usada para descrevê-lo aqui é trabalho. Essa palavra significa trabalho intenso, trabalho na unidade. Às vezes a nossa caminhada com o Senhor é exatamente assim. Quem é que nunca se sentiu? Às vezes exausto, dá uma sensação assim de que a coisa não está indo, não é? Ai meu Deus, como? Parece que não está tendo resultado. E a gente dá aquele abatimento, mas não devemos ser assim, irmãos. Há momentos em que parece que ninguém percebe e ninguém se importa. Há momentos em que você pode se sentir desvalorizado e que está realizando uma tarefa ingrata, onde as pessoas não reconhecem. Pode parecer assim. Nesses momentos, caminhe com confiança, porque o Senhor está observando, e isso que importa. E quando Ele vier, Ele vai te recompensar. Se andarmos com Ele, trabalharmos para Ele e esperarmos pacientemente por Ele, chegará um dia em que Ele vai dizer para mim e para você: muito bom. Um sorriso no rosto, Jesus vai olhar para você e vai dizer: muito bom. Ou seja, você passou no teste. Você passou no teste. E Ele vai dizer: muito bom, servo bom e fiel. Olha, você foi fiel no pouco. Nesse pouquinho, você foi fiel. E sabe o que vai acontecer agora? Sobre o muito te colocarei. E não existe bem maior, ou herança maior, do que entrar no gozo do nosso Senhor. E eu não sei você, mas é isso que eu quero ouvir de Jesus. Venha descansar comigo. Concluindo, meus queridos irmãos, somos abençoados hoje. Não enfrentamos muitos dos problemas que afligiam os crentes de Corinto naquela época. Os problemas são outros, mas alguns ainda permanecem, porque as heresias elas continuam, o diabo não para. No entanto, tenho quase certeza de que há alguns que podem estar perto de perder esta esperança. E também estou certo de que há outros que poderiam exercer o poder de sua esperança e fazer muito mais por Jesus. Eu pergunto mais uma vez: você é uma pessoa de esperança? Amém. Você está andando no poder da esperança, fazendo tudo o que pode para servir ao Senhor que o salvou? Amém. Você está descansando na promessa de sua esperança, sabendo que um dia Jesus o abençoará pelas coisas que você está fazendo para Ele e por Ele? Se Ele falou algo com você sobre Se Ele falou com você sobre algo que você está fazendo, algo que você não está fazendo, ou algo que você precisa estar fazendo, esse é o momento para você se lançar diante dele. Começou a cabeça.
Tu és a esperança das nossas almas, Senhor. Para onde iremos? Para quem iremos? Onde nós iremos nos refugiar, senão em Ti? Só o Senhor, ó Pai, pode promover, Senhor, esta obra em nós. Temos uma esperança viva que arde nos nossos corações. Uma esperança, Senhor, de um dia estar contigo na glória celestial. Milhares e milhares de irmãos, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, um dia todos unidos, reunidos, ó Senhor, um só coro, e um só cântico, e uma só adoração, tributando a Ti, Senhor, o louvor. Muitos já partiram, Senhor, e aguardam este momento, mas nós estamos ainda aqui caminhando, militando, Senhor, e sabemos que em muitos momentos da nossa vida nós vacilamos, em muitos momentos das nossas vidas, Senhor, nós erramos, mas nós não queremos viver desta forma. Nós queremos ser ajustados aos padrões santos do Senhor, firmados totalmente, Senhor, na Tua palavra. Obrigado, Jesus, por tão grande privilégio que o Senhor nos dá, porque sabemos que a esperança que temos, nada pode, Senhor, aniquilá-la. Nós aguardamos pelo Senhor e oramos a Ti, nos ajude para que possamos prosseguir firmes em direção à glória celestial, onde o Senhor nos aguarda também ansiosamente. Aleluia. Deus nos abençoe, aplauda o Senhor. Mas eu quero que os irmãos leiam esse capítulo. Amém? Leiam em casa durante essa semana e meditem para que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais.